Amém. Boa noite, irmão. Quero saudar os irmãos com a graça, com a paz, o Senhor que excede todo entendimento. Amém? Gostaria de falar aqui uma palavra que o Senhor gerou no meu coração que tem a ver com santidade. Santidade é algo que está diretamente ligado com o nosso corpo. Amém? De que maneira o Senhor quer nos santificar por completo? Espírito, alma e corpo. Quero começar lendo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler aqui do versículo 1 até o 5. Amém? Diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeis de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai-vos da fornicação, e que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Vou ler aqui um outro texto da palavra de Deus, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler o 18, o 19 e o 20, amém? Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou ler mais um outro texto aqui da palavra de Deus, está em Romanos capítulo 12, amém? Vamos aqui o versículo 1. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Glória a Deus. Aqui em Romanos capítulo 12 fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Mas antes de apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, nós precisamos entender que nós somos um ser triúnico que acontece em 3 dimensões. A primeira dimensão é a do corpo, a segunda dimensão é a da alma, a terceira dimensão é a do espírito, ou seja, você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então, primeiro, esse é você é um ser espiritual, você é um espírito. Por isso você pode ter comunhão com Deus, você pode perceber o mundo espiritual, você pode ver que os olhos naturais não veem, você pode ver as promessas de Deus, você pode ver o Espírito se movendo, você pode ver a glória de Deus, você pode ver Jesus ressurreto, você pode ver a santidade, a beleza, a igreja, você pode ver porque você é um espírito, o seu espírito é a lâmpada do Senhor, dizem Provérbios, o seu espírito é a luz do Senhor, dizem Provérbios, e porque nós somos um ser espiritual, nós possamos ter contato e comunhão com esse mundo espiritual, que o conhece e que o percebe. Tem um cantor que ele é muito famoso, seu nome chama Jesus André Romero, ele é mexicano. Havia uma ministração dele há um tempo atrás, que ele diz o seguinte, que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico, do que esse mundo natural. Tudo que há nesse mundo físico, diz Jesus André Romero, que é simplesmente imitação e semelhança do que há no mundo espiritual. E sabe de uma coisa, meu irmão? Isso é verdade bíblica. O mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico, que é essa primeira dimensão, que é a do seu corpo, onde você tem aí um perfume, um tato, um olfato, um paladar muito mais real. E você pode perceber isso porque você é um ser espiritual, mas quando você era ímpio, você não percebia, mas agora você o percebe, porque o seu espírito ele foi regenerado, o seu espírito ele foi vivificado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Espírito de Deus em nós. Recapitulando aqui com você, Romanos capítulo 12 fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós devemos fugir de tudo aquilo que é impureza, nós devemos fugir de tudo aquilo que é lascívio no nosso corpo. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fala que o nosso corpo ele é templo e santuário do Espírito Santo de Deus, e que nós glorificamos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo
23 diz que o Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, a santificação de Deus para nós é para tudo. Ela começa no Espírito, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de santidade, ele vai travar uma batalha, ele vai travar uma guerra, ele vai travar uma luta para nos santificar completamente, para nos santificar perfeitamente, para nos santificar totalmente. E essa batalha que o Espírito Santo de Deus irá empreender para nos santificar totalmente, envolverá a santificação interior do seu espírito, mas também envolverá a santificação da sua alma, mente, emoções e vontades, mas também envolverá a santificação do vosso corpo. E às vezes nós falhamos em como lidar com o nosso corpo. Essa falha sucede da maneira como que os gentios lidam com o seu corpo. Os gentios são um povo que não conhece a Deus e que está fora do governo de Deus. Na ótica da palavra de Deus, existe dois povos, os gentios e os judeus. Os judeus é o povo da promessa, o povo de Deus. E os gentios, os não povos. E a Bíblia fala que eu e você, nós vimos de entre os gentios e nós nos convertemos e nos tornamos filhos de Abraão pela fé. A Bíblia fala que nós éramos oliveira brava, videira brava, e nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Ou seja, nós recebemos um espírito de adoção e nós somos adotados para sermos filhos de Deus. Então veja bem, os gentios eles têm costumes e práticas de maneiras de pensar e de agir. Isso faz parte da cultura. Então a cultura do brasileiro, a cultura do latino-americano é uma cultura fora de Deus. Então os nossos pais, os nossos avós, a rádio, a TV, os nossos professores, sabe, a mídia, tudo aquilo que nós vimos e ouvimos ao longo da nossa história está cheio dessa influência, dessa cultura gentia. É uma cultura daqueles que não conhecem a Deus. Então há muito de não conhecimento de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações, mas há muito de hábitos e práticas e atitude e até valores que não foram colocados por Deus. Foram herdados pelo fútil procedimento dos nossos pais que não conheciam a Deus. Por isso o gentio ele lida com seu corpo de maneira vil. Por isso o gentio lida com seu corpo de maneira promíscua, sem regra, sem limite. É assim que funciona entre os gentios, meus irmãos. Mas os apóstolos nos advertem severamente. Não deve ser mais assim entre vós, igreja. Entre nós é diferente, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus pela fé, por isso nós devemos abrir mão do velho homem que se corrompe, e nós não devemos apresentar o nosso corpo como apresentávamos antes, mas nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Amém?